Boa tarde a todos e a todas novamente, né? Mais uma vez minha saudação, a todos e a todas, né? Não poderíamos dar início na segunda mesa sem mais uma vez fazer referência, né, à mesa anterior, né, da abertura aqui das experiências concretas, né, dessa luta, né, tendo como protagonismo das mulheres negras de favela e periferia, né, do Brasil. Eu acho que expressou bastante, né, quando que a experiência e a luta real exige que os sujeitos históricos assumam o destino da sua luta nas suas próprias mãos. Acho que a mesa de abertura, dentre vários aspectos, né, assim, dos diversos elementos que estavam presentes nessas falas, nessas experiências, né, aponta muito para esse aspecto para nós, né? Quando que a autonomia e a independência é uma exigência da luta real, né, da luta concreta, né? E obviamente que esse desafio, né, do século XXI, né, que marca aí uma luta de ação direta, ou seja, uma luta de autoconstrução e de autoconsciência, em oposição, né, a uma luta domesticada, uma luta colonizada, uma luta dentro dos marcos, né, legais, né? E é incrível como que esse debate ele vai permear diversos aspectos, né, da nossa luta cotidiana, da nossa luta sindical, estudantil, popular, dos nossos embates epistemológicos, dos nossos embates reais, né? Ontem, por exemplo, estava na Assembleia do Sindicop e debatíamos a atividade do dia 10, agora marcada, né, paralisações, dia de atos, etc. E nós falávamos lá da importância dos comitês de autodefesa, né, kit de autodefesa para os manifestantes, etc., né, porque a necessidade da luta radicalizada e etc. E solta uma voz, né, da Assembleia apontando que tem que ter cuidado com esse tipo de fala, né, porque a gente sabe, né, segundo essa voz, que a polícia só espera, né, que alguém a provoque para ela poder reprimir o movimento, e que foi muito ruim o ato realizado alguns dias atrás lá na UERJ, né, porque o comando do ato tinha acordado que ia fazer meia pista, né, na Rádio Oeste, mas aí um grupo se arvorou e ocupou a pista inteira e etc, e atrapalhou o ato. Aí é interessante, veja a narrativa que pareceu super interessante, porque para essa mesma voz nós tivemos um golpe, né? Essa mesma voz que diz que tem que fazer um acordo com a força de repressão, nós vivemos um golpe, vivemos uma ditadura ou uma proto-ditadura. Aí a pergunta é, que tipo de acordo é possível fazer com um governo autoproclamado, um governo autocrático, ditatorial, que massacra, etc. Que tipo de acordo é possível? É possível um tipo de acordo? Então, esse elemento que parece muito simples, uma disputa simples de um sindicato pequeno, que tem uma intervenção relativamente modesta na luta de classe aqui no Rio de Janeiro, expressa um desafio histórico da classe trabalhadora, e que meio que pode se definir, e aí claro que é um recorte nosso, entre uma ideia de ação direta e uma ideia de representação. Esse debate colocado hoje, ou seja, quem que representa a classe trabalhadora no Brasil e suas lutas, são as 9 centrais sindicais que se reúnem para marcar possíveis lutas, sabe lá quando, e talvez não aconteçam mais, ou é de fato esses sujeitos históricos cuja parte das suas vozes nós ouvimos na mesa logo da parte da manhã. Acho que uma perspectiva de luta revolucionária, uma perspectiva de luta real, dentro de um paradigma anarquista, certamente não são as centrais sindicais presas à ordem, né? Mas esse desafio do Brasil do século XXI é um desafio histórico da classe trabalhadora. E é esse pouco desse resgate histórico, né, que parece de uma luta pequena, num sindicato local, mas que expressa desafios históricos muito importantes, né? Porque a narrativa sobre os acontecimentos e as narrativas sobre a própria construção da luta são expressões de concepções e práticas reais que se manifestam no dia a dia da luta de classe, as contradições inerentes à própria luta de classe. E uma dinâmica importante da contradição da luta de classe, e a gente não pode, né, escapar nunca disso, é a capacidade de assimilação que as forças dominantes, né, desse poder, né, supremacista branco, desse poder patriarcal, desse poder, né, do capitalismo burguês, de assimilar
e trazer para dentro das suas estruturas, seja estruturas empresariais, seja estruturas de comunicação, seja estruturas de Estado, aparências e elementos que pode-se dizer lá de alguma forma de inclusão, etc. Então, um pouco desse desafio que estava colocado, quando ainda, em contexto de luta, de organização da classe trabalhadora, se colocava esse desafio. E aí algumas experiências históricas fundamentais, quando se afirma, e isso é interessante porque eram elementos de desafio, de disputa política e de concepções, A emancipação da classe trabalhadora será obra da classe trabalhadora. Essa expressão, essa máxima, consagrada nos estatutos, nos princípios da Associação Internacional dos Trabalhadores, fundada lá em 1864 na Europa, mas que era uma organização que tinha um caráter transcontinental, que tinha presença também nos Estados Unidos, em alguns momentos teve algumas manifestações de apoio da América do Sul, como por exemplo uma saudação de sindicatos do Rio de Janeiro à conferência de 65 da IT, mas de certa maneira a luta da IT foi mais localizada com certeza na Europa. Mas essa máxima, esse princípio, a emancipação da classe trabalhadora será obra da própria classe trabalhadora. Essa máxima colocava o desafio efetivo da autoconsciência e da auto-organização da classe trabalhadora. Mas esse elemento, ele foi um elemento de disputa, aonde determinadas concepções, especialmente na sua forma social-democrata, que se desenvolveu em especial na Alemanha, mas que também tinha elementos presentes em outras organizações, como por exemplo nos trade unions ingleses, nas organizações de trabalhadores da Inglaterra, daquele mesmo período, que viu que esta representação poderia ser feita dentro do parlamento burguês a partir de partidos de trabalhadores ou de candidaturas de trabalhadores. Debate esse que também estava presente na França com a defesa de candidaturas operárias disputando as eleições. Então nós já vimos naquele período esse limiar fundamental. Seria a obra dos trabalhadores, poderia ser resultado de uma intervenção no interior do parlamento burguês, fazendo a defesa, fazendo os interesses burgueses, os interesses da classe trabalhadora, para um parlamentar eleito, para um presidente, etc. Ou isso ia se construir nas greves, nas barricadas, nas lutas insurgentes. Isso é um desafio colocado naquele período ali. E obviamente que estamos contando um marco nesse período aí, do contexto da Europa, que a gente está pensando a Revolução Russa de 17, mas não somente ela, mas esse é um marco que estava colocado ali, que vai se fazer presente em outras expressões de luta reais da classe trabalhadora ao longo de quase 2 décadas, quase 2 séculos, perdão. E aí tem um desafio muito importante, foi de colocar o seguinte: no momento em que teve um racha efetivo entre essa concepção do sindicalismo social-democrata, e que aí vai formar que ele foi conhecido como a Segunda Internacional, a Associação Internacional Social-Democrata de um lado, e depois os organismos de confederações operárias autônomas francesas, espanhola, italiana, alemã, norte-americana, argentina, brasileira, uma outra perspectiva daquilo que determinados autores, em especial um anarquista francês chamado Émile Pouget, vai chamar de sindicalismo de ação direta. Então, ainda no século XIX, final do século XIX, início do século XX, uma das lideranças fundadoras do sindicalismo revolucionário francês escreve uma obra chamada Ação Direta. E é interessante que o primeiro capítulo, onde ele vai explicar o que ele, o operário francês daquele período, entendia como ação direta, ele vai opor a ação direta ao democratismo. Ou seja, ou os trabalhadores fazem a sua efetiva emancipação, constroem a sua luta emancipacionista, ou vão cair no democratismo da representatividade burguesa. E isso, na concepção dele, seria a morte da própria revolução e das lutas operárias. Esse desafio colocado vai estar colocado na própria concepção como se pensavam as greves e as lutas reivindicativas. As greves e as lutas reivindicativas, elas estariam fechadas em si mesmas, mas elas deveriam apontar para uma luta real, mais ampla,
né, e aí, como falamos na mesa anterior, de uma luta pensando as estruturas de dominação real, sejam elas de classe, de raça, de patriarcado, enfim, qual está colocado como elemento efetivo de luta, apenas o imediatismo ou um elemento mais amplo. E quem é o responsável, né, para fazer essa ruptura com as lutas imediatas? É apenas um partido formado pela intelectualidade, né, pelos intelectuais orgânicos daquela determinada classe, ou é a própria classe a partir das suas experiências concretas? Então todos esses desafios estavam colocados, né, em debates fundamentais naquele período. Então a Revolução Russa, em grande medida, ela tem que ser entendida dentro desse contexto, porque embora seja um marco fundamental, e é um marco histórico, a Revolução Russa, né, ela se desenvolve num contexto efetivamente revolucionário que não começa e não termina em 17. Na própria Rússia, se a gente for pensar, né, nas suas lutas, nas suas constituições, né, o marco de 1905 é fundamental. Quando teve uma greve geral na Rússia, em 1905, essa greve geral sai derrotada, né, e a partir da sua derrota procuram novas formas de organização, em especial os soviets. Vai ser a principal forma de organização que vai ser o legado, digamos assim, das greves gerais, que alguns até chamam de Revolução de 1905 na Rússia. E aí quem eram os sujeitos, né, dessa Revolução de 1905? Eram em especial organizações de trabalhadores com caráter autônomo, né, que para muitos intérpretes, né, como por exemplo o George Gurvitch, vinha do sindicalismo revolucionário, dessa tradição, né, de um sindicalismo de ação direta. E esse então seria uma das gêneses fundamentais da constituição daquilo que posteriormente é conhecido como os soviets na Rússia. Mas essa luta insurgente não estava apenas, né, na Rússia de 1905. Ela vai continuar por toda a Europa, né, e também nas Américas. Não pode esquecer que, por exemplo, em 1909, né, tem mais uma greve geral insurgente na Espanha, que aqui é onde o povo vai ter uma grande sublevação por parte dos operários espanhóis naquele período, também organizados em torno de um modelo do sindicalismo revolucionário, de um sindicalismo que apontava o elemento da ação direta e da autorrepresentação da classe trabalhadora como no centro da sua luta, debatendo o elemento da colonização, porque a questão do Marrocos, né, da colônia espanhola no Marrocos, era um elemento central naquele debate da greve geral de 1909 na Espanha, e se expressava ali uma forma de uma luta insurgente fundamental naquele contexto. Além de citar, né, a Espanha daquele período, não podemos esquecer, né, não foi tão alardeada, não teve grandes seminários, grandes debates, mas tem a Revolução Mexicana de 1910. E a Revolução que, infelizmente, em 2010, ela completou 100 anos, tivemos poucos espaços de debate, ela era pouco, né, debatida e analisada. Não sabemos, talvez porque seja, né, na América Latina, talvez porque tenha sido uma revolução protagonizada por indígenas e camponeses, né, enfim, talvez por causa disso não tenha sido tão badalada quanto o elemento da Revolução Russa. Mas foi uma revolução fundamental, a primeira revolução, né, pós-revolução da Haiti, que não me esqueci, já citada na mesa anterior, né, mas já no contexto, né, pós-escravatura, pós-independência das Américas, né, a Revolução Mexicana é uma revolução central na história. E tinha como base exatamente os aspectos das lutas organizativas dos camponeses e dos povos indígenas do México. Né, as principais lideranças, né, expoentes das lideranças daquele período, né, Emílio Zapata, Flores Magón, Pancho Villa, todos de base camponesa e base indígena, fundamental naquele período, e vão construir uma história da luta do México para ter outra experiência diferenciada em outros, comparando com outros espaços. Por exemplo, né, a importância da relação da Revolução Mexicana com a própria Revolução Russa, né? Trotsky vai se refugiar onde? Vai se refugia no México. Por quê? Porque lá era um governo pós-revolucionário. A família da Olga Benário, por exemplo, do Brasil, se refugia no México no período. Por quê? Porque lá também, naquele período dos anos 20 e 30, era um estado pós-revolução, considerando o contexto de 1910. Então, esse momento insurgente foi muito importante, né, para a história da América Latina e para a luta da classe trabalhadora. Posteriormente, no mesmo ano de 1910, tem 100 anos da primeira greve geral do Brasil.
da greve de 1917 no Brasil, então, que foi muito importante na história da insurgência e das lutas de organização da classe trabalhadora, que trazia também para o Brasil, naquele período, as experiências fundamentais do sindicalismo revolucionário. E que aqui vai ter um aspecto importante, assim como vai estar presente o sindicalismo revolucionário na Casa dos Obreiros no México nesse mesmo período, que era um elemento efetivo de uma autodeterminação. Então isso é um aspecto muito importante, tanto nas presenças das lutas, né, presentes no México em 1910 e também no Brasil em 1917. E esse limiar entre a ideia de uma representação política nas estruturas do Estado e da auto-representação da classe trabalhadora na forma do sindicalismo revolucionário e da ação direta também estavam colocados como desafios para aquele período. Então vai ser colocado para a gente como elementos importantes para pensar esse contexto, né, da Revolução Russa, de que está dentro de um ciclo revolucionário, dentro de um ciclo insurgente, que a gente pode, sim, pela sua importância, pela sua magnitude histórica, considerar, né, a Revolução Russa, finalmente de 1917, como um elemento central nessas lutas insurgentes. E aí tem claramente uma narrativa sobre a Revolução Russa que a gente deve debater, porque, como eu disse, né, a narrativa e a história que é contada é uma disputa da própria, né, representação e das práticas concretas, né? Por exemplo, é comum a gente ver, né, eventos e palestras, né, 100 anos da Revolução Bolchevique, 100 anos da Revolução Comunista. Bom, primeiro não podemos de maneira alguma retirar a importância do Partido Bolchevique, né, da Revolução. É esse o nosso objetivo aqui. Não, entretanto, reduzir a Revolução 17 à Revolução Bolchevique é muito pouco. Você reduz a realidade histórica daquele contexto, né, que era um contexto de pluralidade de organizações políticas, né, não somente os bolcheviques eram os únicos a defender, tiveram protagonismo, a importância que está retirando isso, mas não se tornam os únicos a defender a insurgência. Também tinham os sindicalistas revolucionários de esquerda, os SR, socialistas revolucionários de esquerda, os SR. Tinha um setor menchevique que começa a romper, né, com a perspectiva mais reformista e apontar também para a insurgência. Tinha os grupos fundamentais do movimento anarquista, né, em especial na Ucrânia, mas não somente na Ucrânia, mas também presente na base da Federação Anarquista daquele período, na Rússia. Importantes espaços de defesa da insurgência e do processo revolucionário a partir da noção de todo-poderoso soviético. Então tinha uma pluralidade de forças políticas, né, que apontavam sim para o avanço da revolução, que apontavam sim para superar o governo de esquerda, reformista, que era o de Kerensky, e apontar, né, para efetivamente um governo popular, né, com essa bandeira de todo-poderoso soviético. Então esse vai ser um desafio importante nas nossas narrativas, né, em que a gente tem que atualizá-las o tempo inteiro. Então a gente pensar hoje as nossas realidades e as nossas lutas reais. Né? Qual foi o grande legado dessas lutas que a gente aponta hoje? Né? Qual foi o grande legado da luta da greve geral na Espanha em 1909? Qual foi o grande legado da luta da Revolução Mexicana em 1910? Qual foi o grande legado da Revolução Russa em 17 ou da greve geral no Brasil em 17? Né? O grande legado dessas manifestações históricas, né, fundamentais para nós, é o legado da autodeterminação, da capacidade de auto-organização da classe trabalhadora enquanto sujeito histórico, com a capacidade de romper aspectos centrais da dominação da exploração de tipo capitalista, ou ainda na forma, né, de organismos ditatoriais, também próximos a elementos ainda como regime, né, czarista na Rússia, né, com um período muito curto, né, da Duma, mas o maior parte da dominação é o czarismo, o absolutismo russo, né, presente ali. Romper, né, essas barreiras, romper barreiras continentais, né, com a Rússia, um país gigantesco, romper a diversidade das questões étnico-raciais presentes lá no México, presentes aqui também no Brasil, e apontar para uma realidade de transformação real. E aí, quando a gente faz novas narrativas, e nessas narrativas a gente, né, não aceita apenas as narrativas colonizadas em determinado aspecto, que apontam, por exemplo, apenas a Revolução Russa como a Revolução Bolchevique, a gente também olha a realidade do Brasil e da Greve Geral de 17, não dá apenas para dizer que aquilo era obra, né, daquela população trabalhadora que tinha migrado recentemente, que fazia parte, né, especialmente de espanhóis, de portugueses, de italianos, que vinham com a grande tradição do sindicalismo revolucionário e do anarquismo no Brasil. Não.
esse setor operário foi fundamental, que veio da Europa para cá, mas aqui já estava presente fundamentalmente o conjunto dos trabalhadores, né, que saíam do regime de escravidão, caíam no regime de assalariamento e já estavam inseridos nas lutas reais de construção da história da classe trabalhadora. Que foi todo o episódio no Brasil das greves negras, especialmente durante o século XIX, e que alimentava as formas de organização da classe trabalhadora. E as primeiras associações operárias no Brasil que reuniam operários escravos, libertos e trabalhadores assalariados brancos. Né? Então, esse elemento estava mais do que presente na Constituição que forjou a classe trabalhadora, que vai se formar com esse novo ciclo migratório, né, dessa mão de obra do Exército Industrial de Reserva da Europa, que migra para toda a América e também para o Brasil naquele período. Os organismos da classe trabalhadora, a partir das experiências das lutas negras, estavam constituídos em 17 no Brasil. Tínhamos, por exemplo, né, uma participação aqui no Rio de Janeiro, na figura fundamental da história do sindicalismo e do anarquismo no Brasil, que é o Domingos Passos, que vai atuar especialmente na organização dos sindicatos da construção civil, né, quanto os operários da construção civil vão ter um papel importante na organização a partir da iniciativa do Domingos Passos, né, um homem negro de origem africana, que vai ter um papel fundamental nessas organizações. Em São Paulo, em especial em Campinas, já tinha participação da Associação Humanitária dos Homens de Cor, né, que era uma organização de Campinas formada por operários negros, que vão ter uma participação importantíssima na greve geral, na expansão da greve geral em 17, né, onde um das suas lideranças, né, o Anselmo Gomes, vai ser assassinado pela repressão daquele período. Né? Então, um dos mártires, né, além do espanhol, né, que é assassinado em São Paulo, um dos mártires da greve geral 17, né, esse operário negro de Campinas também é assassinado, é um dos mártires da greve 17. Infelizmente, né, pela forma como que tem um pensamento que silencia essas lutas, a gente conhece muito pouco dessas experiências reais que se manifestaram, né, fosse, né, pela Liga Humanitária dos Homens de Cor, né, lá em São Paulo, especial em Campinas, fosse pelas próprias organizações operárias no Brasil, né, no Rio de Janeiro, com operários negros como Domingos Passos, tiveram esse papel fundamental. E aí esse legado, né, dessa auto-organização aparece para nós hoje, né, 100 anos depois, né, de todas essas lutas, em especial da greve geral do Brasil e da Revolução Russa, aponta-se o mesmo desafio. Né, se nós vamos aceitar, né, o elemento do pensamento estreito, né, colonizado, né, dentro de uma ordem pré-estabelecida, né, onde o único marco possível para nós, temos duas opções ainda no Brasil, Lula ou Bolsonaro, como se o destino da classe trabalhadora pudesse se resumir nesses dois nomes, naquilo que eles expressam do ponto de vista político no Brasil. E essas experiências de luta apontam para muito mais do que isso. A história da classe trabalhadora jamais pode se reduzir em determinadas expressões políticas tão estreitas como essa. Né, que a luta no Brasil, travada no último período, né, tendo julho de 2013 como marco expressivo das lutas de classe no Brasil no último período, apontam para muito mais do que isso. E aí é desafio nosso, do ponto de vista, né, tanto da construção acadêmica, mas especialmente da militância política, assumir uma postura diferente dessa. Né, de resumir a história em apenas alguns personagens que podem polarizar em determinados momentos históricos, determinadas narrativas. É muito mais do que isso. O que a gente está pensando aqui em luta coletiva, em luta de classes, e que ela se resolve e se constitui na luta concreta por essa autodeterminação. Então, o aspecto fundamental da ação direta hoje, né, que se resume nas suas várias formas de expressão, é esse aspecto fundamental da autodeterminação. E esse é o desafio colocado para nós hoje. Né? Se a classe trabalhadora no Brasil, se o povo negro no Brasil, se o povo indígena no Brasil, se as mulheres e os estudantes no Brasil vão aceitar uma polarização reduzida em termos eleitorais, ou se vão ser capazes de construir os instrumentos e ferramentas capazes de romper com a ordem constituída. Esse é o desafio nosso. A ação direta pela autoconstrução ou a representação pela assimilação pelo Estado burguês. Está aí colocado o desafio. É enorme, mas a classe trabalhadora, do ponto de vista histórico, consegue, né, superar em muito as determinações históricas, né? E aí fazer uma nova história a partir de marcos específicos da sua própria Constituição enquanto sujeito coletivo. Obrigado aí pela atenção.